Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês o seguinte: existem teologias que adoecem as pessoas? Por que tem pessoas que vão para a igreja e pioram o seu estado emocional no lugar de melhorar? Vamos lá assistir o nosso vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica aqui embaixo no botão se inscreva. Olá pessoal, alguém me fez essa pergunta também e essa foi pelo Instagram, ismael.sobrinho. Se você não segue meu Instagram, segue lá, ismael.sobrinho. Alguém me perguntou o seguinte: Ismael, eu percebo que algumas pessoas vão para a igreja e elas pioram emocionalmente. Vou explicar para vocês duas coisas que eu acho que acontecem. Esse tema é muito complicado, esse tema é longo, mas eu vou resumir em apenas duas coisas. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: existem teologias que são totalmente deturpadas em relação ao que é realmente a palavra de Deus. Eu acredito que se você viver uma espiritualidade saudável, você tem grandes chances de viver emoções saudáveis. Mas se você viver uma espiritualidade doente, você tem grandes chances de ficar doente. Se você olhar hoje na televisão e ligar aleatoriamente em programas evangélicos na televisão, você vai ver duas correntes teológicas predominantes. Você vai ver muitas pessoas falando sobre teologia da prosperidade e você vai ver muitas pessoas falando sobre confissão positiva. O que tem a ver isso com adoecimento emocional? Vamos lá. A teologia da prosperidade, ela é uma teologia que ela cresceu nos Estados Unidos e tem alguns teólogos que são os expoentes dela, mas basicamente a teologia da prosperidade diz o seguinte, que se você é cristão, você não pode ficar doente, você tem que ter uma conta bancária gorda, você não pode ter problemas na família, você não pode ter problemas financeiros, ou seja, se você é cristão, tudo tem que dar certo. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Quando a pessoa chega na igreja e ela é ensinada em cima da teologia da prosperidade, quando ela tem um problema, quando ela tem uma frustração, quando ela tem uma decepção, quando ela tem uma enfermidade, quando ela perde o emprego, ela entra às vezes num processo de adoecimento emocional. Há pessoas que ficam depressivas na igreja porque elas começam a achar que Deus não as ama, ou elas começam a achar que Deus não funciona para elas. Ou elas começam a achar que Deus tem filhos prediletos, que Deus ama mais umas pessoas do que as outras. Ou seja, nós estamos criando na igreja, às vezes, uma atmosfera de sucesso, uma atmosfera de bem-estar que ela não é bíblica, que ela não é real. E aí nós estamos inibindo as pessoas de compartilharem as suas dores, de compartilharem as suas angústias, de serem humanas. Nós estamos criando uma geração de pessoas que querem ser super crentes, mas que estão esquecendo que todos os homens de Deus na Bíblia, eles passaram por angústia e passaram por tribulações. Ou seja, a teologia da prosperidade, ela é responsável por gerar um grande número de pessoas que foram assediadas emocionalmente, que foram assediadas espiritualmente e que estão feridas dentro de nossas igrejas ou que já não aguentam mais ouvir falar de igrejas. Pessoas que foram feridas em nome de Deus e que hoje não conseguem mais entrar numa igreja, porque só de entrar numa igreja evangélica, elas têm taquicardia, elas entram em pânico, porque ali elas foram agredidas emocionalmente. A outra teologia que eu gostaria de compartilhar com vocês é a chamada confissão positiva. O que é a confissão positiva? Sabe aquele irmão que fica achando que ele tem que gerar no mundo espiritual, que ele tem que determinar para Deus as coisas? Sabe aquele irmão que acha que se ele não fizer, Deus não vai fazer? Sabe aquele irmão que ele acha que ele é que move a mão de Deus, que Deus é alguém passivo, que tem que ser provocado para agir? Esse irmão normalmente ele acredita na confissão positiva. O teólogo expoente da confissão positiva é um teólogo chamado Kenneth Hagin, que tem várias heresias publicadas e que infelizmente tem adoecido um número grande de cristãos, porque quem acredita na confissão positiva normalmente desenvolve um quadro de ansiedade. Eu chamo isso de neurose cristã induzida. A pessoa acha que não está acontecendo o milagre, ela acha que não está acontecendo a prosperidade, porque ela não determinou ainda o suficiente, porque ela não jejuou o suficiente, porque ela não orou o suficiente.
E há pessoas que entram num processo de sobrecarga, de cobrança espiritual, de jejuns compulsivos, de tensão emocional tão intensa que eu já vi pessoas chegarem no consultório surtadas. Por quê? Porque estão vivendo uma teologia da culpa, uma teologia da confissão positiva que anula a soberania de Deus, uma teologia que coloca muito peso no homem. Então, se a teologia da prosperidade gera depressão e ela é irmã da depressão, a teologia da confissão positiva, ela é irmã da ansiedade. Então, avalie qual é a teologia que você está lendo. Avalia aonde você está alimentando a sua alma. Avalia como a sua igreja trabalha a imagem de Deus, porque se você estiver num lugar com uma teologia doente, você tem grandes chances de ficar doente. Um grande abraço a todos. Gostou do vídeo? Tem uma crítica? Tem alguma sugestão? Comente aqui embaixo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e eu peço a Deus que você tenha uma espiritualidade, uma teologia saudável e que a soberania de Deus ela possa invadir o seu coração, porque todo cristão que entende a soberania de Deus, que entende a graça de Deus, ele é um cristão mais leve e ele está mais perto de estar com as suas emoções saudáveis e curadas. Se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.